Sabemos que o século XX ficou caracterizado por grandes catástrofes, como as duas guerras mundiais e as organizações políticas totalitárias, milhões de mortos, nações inteiras arruinadas e um legado de servidão e sofrimento foram constantes entre as décadas de 1920 e 1940. Sobretudo, nos territórios em que se propagou a violência das guerras, os continentes europeu, africano e asiático, e as barbáries cometidas pelos totalitarismos europeus, está incontestavelmente o Holocausto dos judeus pelo nazismo. Contudo, outras ações de terror similar são ainda pouco conhecidas. Por isso, decidimos proporcionar algo provavelmente novo ao conhecimento de vocês. É o caso do Holodomor, ocorrido na União Soviética, em especial na Ucrânia, no início dos anos de 1930. O Holodomor consistiu no genocídio de milhões de ucranianos, que foram vitimados pela fome em razão da política econômica de Stalin entre 1931 e 1933. Holodomor é uma palavra ucraniana que quer dizer deixar morrer de fome, morrer de inanição. Tal palavra passou a ser empregada no contexto da história ucraniana para definir os acontecimentos que levaram à morte por fome de milhões de ucranianos. Em um contexto geral, o Holodomor, assim como o Holocausto nazista contra os judeus, consistiu em um genocídio contra a população da Ucrânia, empreendido pelo comunismo soviético, que era liderado pelo maníaco e ditador Joseph Stalin. Então, vamos entender o que foi este cruel evento. A atrocidade de Holodomor ocorreu devido às políticas econômicas que Stalin passou a empregar logo que assumiu o poder, em 1928. Uma das medidas empregadas consistia em controlar a produção de alimentos, em especial cereais, dos países da União Soviética por meio da requisição compulsória, isto é, um artifício burocrático que obrigava os camponeses a fornecerem grande parte do excedente produzido para o Estado a baixo custo. Seguiu-se nos anos seguintes a política de coletivização forçada das propriedades agrícolas, cuja administração passou a ser completamente nacionalizada pelo Estado soviético. A Ucrânia foi o país da União Soviética que mais demonstrou resistência a tais medidas. Os ucranianos têm uma tradição histórica de oposição do domínio moscovita, isso é, russo-socialista, e empenharam-se em não obedecer às diretrizes de Stalin. A autonomia cultural ucraniana e sua forte identidade nacional tornaram-se intolerável os anseios dos soviéticos russos. A inquietação dos camponeses ucranianos contra as medidas de coletivização forçada e da requisição compulsória de alimentos obrigou Stalin a impor medidas mais drásticas do que aquelas que foram executadas em outras regiões. Então, o líder da União Soviética começou uma campanha letal contra a população da Ucrânia. A princípio, Stalin perseguiu e expôs a julgamentos vexatórios vários líderes políticos e intelectuais ucranianos, executando-os sucintamente para que não houvesse nenhum foco de resistência. Depois, a perseguição desdobrou-se sobre o próprio território soviético. A partir de 1929, deu-se início a uma ferrenha estipulação de metas de produção de alimentos, destinados ao poder central soviético, que passaram a ser exigidas dos camponeses da Ucrânia. A rigidez era tão grande que esses camponeses só conseguiriam atender à demanda se deixassem de consumir sua parte do que era produzido. Isto é, só se passassem fome, somente se passassem fome. Tudo passou a ser propriedade do governo. Muitas pessoas foram presas e condenadas a trabalhos forçados, simplesmente por comerem batatas ou colherem espigas de milho para consumo, isto é, violação do direito de liberdade inerente a todo e qualquer ser. Progressivamente, a morte foi se acentuando na Ucrânia, violação do direito à vida. Entre 1931 e 1933, o número de mortes era tão grande que os cadáveres se espalhavam pelas ruas e pelos campos. O odor dos corpos apodrecidos dominava regiões inteiras. Estipula-se que o número de mortes nesses 3 anos tenha sido de 5 milhões de pessoas, isso somente na Ucrânia.
Porém, se levarmos em conta os efeitos prolongados dessa política econômica perversa, o fato de que outros países da União Soviética também foram reprimidos a isso, e que os ucranianos que foram levados ao trabalho forçado e lá morreram, esse número pode ser superior a 14 milhões de pessoas. Se fizermos uma analogia com o número de vítimas na Primeira Guerra Mundial, onde se há especulações de cerca de 20 milhões de mortos, podemos ver o quão infeliz e desumano foi a grande fome soviética. Ainda na década de 30, o terror stalinista tomou conta de todos os cantos da União Soviética, com a extinção de qualquer liberdade pessoal, perseguições e prisões de todos aqueles que tentassem acabar com a revolução. Famílias inteiras eram presas ou mortas. Foram anos de terror, medo e caos, promovidos por Stalin. Nem mesmo as pessoas do alto governo eram perdoadas. Aqueles que tentassem barrar qualquer ordem do governo eram mortos ou levados para gulags, que são campos de concentração para trabalho escravo. Isso fez com que houvesse pouquíssima resistência ucraniana diante dos horrores do Holodomor. O termo Holodomor enfatiza os aspectos artificiais e internacionais da fome, tais como a rejeição da ajuda externa, o confisco de todos os alimentos domésticos e a restrição do movimento populacional, ferindo os direitos humanos em âmbito à liberdade, igualdade e, acima de todos, que possam ser feridos, o direito à vida. Desde 2006, o Holodomor é reconhecido pela Ucrânia e outros 15 países como um genocídio do povo ucraniano levado a cabo pelo governo soviético. Se o Holodomor foi genocídio, é ainda objeto de debate acadêmico, tal como as causas da fome e da intencionalidade das mortes. Alguns estudiosos acreditam que a fome foi planejada por Stalin para eliminar o movimento de independência ucraniana e não na intenção de aniquilar aquele país. Vejam agora o cartoon ucraniano Espírito Faminto, criado pelo estúdio Animagrad, ao pedido do Ministério da Política Social da Ucrânia, para assinalar o aniversário de 85 anos do Holodomor. Пам'яті мільйонів українців, вбитих Голодомором. 1932-33 роки. Давно це сталося. Я зовсім малою була, але пам'ятаю все, наче вчорашній день. В нашому селі з'явилися чужі люди. Тоді я не розуміла, до чого це, та згодом я вперше побачила її. Страшну примару, голодний дух. Примара кликала, манила. Та я не підійшла. Тоді вона забрала кота, потім нашу худобу, і згодом не стало усіх сусідських дітей. Примара з'являлася завжди, коли судомило живіт. І я втекла. Та серед спустошеного села, на кладовищі, у полі я завжди бачила її.
Я пам'ятаю. Я сподіваюся, що в наші краї ніколи знов не прийде та примара. Щороку, у четверту суботу листопада, Україна та світ згадують мільйони жертв голодомору геноциду 32-33 років. Запаліть свічку пам'яті на своєму вікні. E devido a esses fatos, hoje os ucranianos acreditam que o nazismo e o socialismo são de mesma índole, de tamanha crueldade e horror, e que o Holodomor foi um grande genocídio ucraniano, assim como os nazistas fizeram com os judeus.